Fique de pé, abra sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler apenas o versículo 11, pois é o texto e divisa da mensagem, mas eu vou usar o capítulo todo. E lembre-se que eu não vou pregar à noite, então só tem de manhã para você capturar as ideias de tudo que tenho para dizer em tão pouco tempo que tenho agora para pregar. Mas, atento, com o boletim aberto aí na capa da pastoral, você abre o boletim na capa da pastoral e você vai acompanhar o esboço do sermão que está todo resumido aí na capa da sua pastoral desta manhã, que será o estudo do PGM da semana. 1 Samuel 16, 11, se achou, diga amém. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Agora eu queria ler com a igreja, mais uma vez na NVI, tem uma pequena diferença e ela é importante para nós entendermos que palavra foi usada no hebraico antigo. Vamos ler todos juntos? Na tela. Então, perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. O insignificante e o seu significado. A vida, irmãos, muitas vezes trata por insignificante o ímpio. E é, porque vive sem sentido e sem significado. Na sua impiedade anda sem rumo e sem direção. Mas quando o reino de Deus o alcança, o que é insignificante ganha sentido e significado. Já preguei o sermão. Não dá para ser feliz fora do reino de Deus. Não dá para ser abençoado sem ser bem-aventurado. Que Deus nos ajude, pois queremos sair da insignificância para o sentido e para o significado. Vamos orar? Senhor, abençoe a sua palavra, será exposta nessa manhã aos corações. A palavra é humilde, ela vem das horas que o pastor viveu e sobreviveu à comunhão contigo, numa semana tão atribulada, tão desafiadora, às vezes desanimadora, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Fica conosco, encha-nos desta palavra e de seu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. O insignificante e seu significado. A história que vou pregar nesta manhã nos remonta à história de Israel. Já discutimos na história de Israel o tempo de Israel sem sentido e o tempo de Israel desgovernado. Quando não havia rei em Israel, Israel tornou-se um povo absolutamente perdido e desgovernado. Ele não aceitava a ideia dos juízes estarem como libertadores e governadores daquele momento e de líderes que estavam sendo levantados por Deus, ainda que eram esses os homens que os livravam de todo o embaraço, de toda a luta que enfrentavam. Mas o povo rejeitava. E em Juízes 19, 20 e 21, você percebe a situação de horror e de pecado que aquela nação mergulhou. Até que de repente então a solução da nação foi não esperar as promessas de Deus, não aguardar a solução do Pai, não confiar nas palavras e dizer a Deus: Senhor, eu aguardarei o tempo do Senhor, mas foi de olhar os modismos, de olhar as tendências e de dizer: olha, resolvam vocês que são líderes, nós queremos um rei como todo mundo tem. Nós queremos ser como todo mundo é, nós queremos viver como todo mundo vive, por favor, nos deem um rei como todo mundo tem, como tem as outras nações. Ao perderem a direção de Deus, o que Samuel faz como profeta, e Samuel é a providência de Deus daquele tempo, porque Ana é estéril. Ana é uma mulher que está sendo desdenhada e ridicularizada na sua casa. Ana é uma mulher cuja outra mulher de seu marido a trata de insignificante. Mas Ana vai buscar de Deus a solução, ora, recebe um milagre no seu ventre e gera no seu ventre o maior profeta que Israel já teve. E é através dos lábios do profeta Samuel que o povo começa a recuperar a sua história e começa a voltar à intenção de Deus e ao governo de Deus. Deus desejou ter um rei, Deus queria ungir para si um rei, governar através dele, mas Israel insistia em colocar os pés, irmãos, pelas mãos. Quando a nação então se apresenta desejando um rei, Samuel resgata a escritura. Já estudamos no domingo passado, 1 Samuel capítulo 9 e 10. Quando no capítulo 10 ele vai ungir Saul, ele resgata as profecias que foram dadas a Jacó através de seu filho Benjamim.
Ele resgata as profecias que foram dadas a Jacó, ou através de Jacó para o seu filho Judá, quando ele diz que o cetro da mão de Judá nunca se afastaria, palavra que nunca poderiam ter perdido de vista. E nesse processo foi ungido o rei Saul. Mas Saul, irmão, se afastou de Deus como ninguém, e se distanciou de Deus como ninguém, e quando pôde desobedecer o Senhor, vai desobedecer logo nos princípios fundamentais da lei, que dizia que não se deveria consultar adivinhações, não se deveria ter no meio do arraial do povo de Deus, bruxos, feiticeiros, agnósticos, ou coisa do tipo, e Saul vai direto a uma adivinhadora, direto a uma feiticeira, para buscar uma solução para uma guerra que ele não podia vencer sem Deus, e queria um caminho obscuro para solucionar os problemas de governabilidade do seu reinado. É esse afastamento de Deus que Saul promove, é esta desobediência ao Deus de Israel que Saul se propõe a viver, que traz sobre o povo dor e tristeza. E é por isso que no capítulo 16 temos não mais a aceitação por parte de Deus de que Saul é o governante que o representa, mas temos claramente em 1 Samuel 16, versículo 1, a ideia de que agora Saul é o rei a quem Deus rejeita, e obviamente a clareza de que Deus vai suscitar em Davi e em Judá uma dinastia pela qual o cetro das mãos desse rei nunca mais se afastará. E o versículo em 1 Samuel 16, 1 começa dizendo: até quando você irá se entristecer? Eu queria pegar essa frase, até quando você irá se entristecer? Até quando você vai viver com dó? Até quando você vai viver com pena? Até quando a vida te fará não realizado ou entristecido, deprimido e frustrado? A lição que aprendo no dia da unção de Davi como rei de Israel é que a vida muitas vezes é dolorosa e cheia de decepções. Não dá para viver a vida achando que a gente vai viver a vida e a vida vai ser sempre, entenda bem, aos nossos olhos, agradável, né? Risível ou aceitável e às vezes elegante e confortável. A vida tem desconfortos, a vida tem desafios. Se qualquer pessoa nesse santuário me disser que a vida que vivemos hoje é agradável, confortável, aceitável, eu vou dizer, é difícil acreditar. Eu posso dizer até, doutor Esther, nossa psicóloga, que é aceitável, né? Que é suportável, mas não aceitável, né? Eu posso dizer, Angélica e Débora, que a gente pode até sobreviver, mas que não é o ideal que queremos. Eu quero tirar essa máscara e poder respirar. Eu quero ver meus irmãos e poder abraçar. O que eu estou dizendo é que este momento da unção de Davi no lugar de Saul nos mostra como nós temos na nossa vida problemas que vamos enfrentar. Ora, porque são decisões soberanas de Deus, nós temos que enfrentar, e ora, porque nossos pecados, nossas escolhas, os caminhos pelos quais nós trilhamos, nos afastaram dos ideais de Deus, de sua vontade. No primeiro ponto desta mensagem, informa aos irmãos: tenham cuidado, tenham zelo, tenham fé, mas sejam perseverantes, porque a vida muitas vezes é dolorosa e cheia de decepções. O meu conforto nas decepções e na tribulação está no Salmo 30, versículo 5. Se o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Que na noite mais escura de nossas vidas, nos apeguemos à palavra do Senhor e às suas promessas, e nos lembremos que o sofrimento não é para sempre. Deus reanimou, na verdade, o profeta Samuel, ao dizer a ele que mesmo nos erros de Saul, que mesmo nos pecados de Israel, Deus tinha algo novo para o seu povo, algo novo para a nação de Israel. Mas é ao mesmo tempo também o profeta Samuel e a Escritura que nos mostram de onde vêm as tristes consequências do que o povo está vivendo. De onde vêm as duras causas do sofrimento que fazem um profeta ter dó ou pena de um rei que tinha tudo para dar certo. Apoio popular, conhecimento escriturístico, apoio até de Davi, no sentido de ungí-lo com suas canções e músicas, que acalmavam muito bem o seu ânimo, quando ele estava atormentado pelos problemas do seu reino. O que aconteceu? Sabe, irmãos, uma lição que aprendo no primeiro ponto desta mensagem, é que o desprezo a Deus é uma das maiores causas de todo o nosso sofrimento. Eu não digo que é a única, eu não digo que é a maior, nem que é a primeira, ou a terceira, ou a quarta, mas é o desprezo a Deus, uma das maiores causas de todo o nosso sofrimento. Abra comigo o Salmo 89, versos 30 a 33. Salmo 89, versos 30 a 33. E você verá de perto como o próprio Deus se manifesta a dizer-nos nesta manhã: tenham cuidado
quando se afastam do meu querer, de minha vontade ou de minha soberania, quando vocês vivem para negligenciar as minhas leis, os meus ensinos, vocês têm que ter clareza que minha santidade, que os mandamentos, que minha ética, que a moral que o reino de Deus propõe, ela tem, ao ser desobedecida e não observada, ela tem duras consequências. Salmo 89, 30 a 33 diz assim: se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Diga glória a Deus. Eu digo glória a Deus não pelo afastamento, eu digo glória a Deus não pelo sofrimento, mas eu digo glória a Deus, porque mesmo quando somos infiéis, Deus não afasta de nós o seu amor. Deus não afasta de nós o seu amor. O que não significa que eu não estou vivendo debaixo de sua disciplina, debaixo de grave sofrimento, porque as correções e as incorreções do meu pecado estão sobre a minha vida e ainda estão sobre as escolhas que eu faço. Sabe, irmão, Samuel teve que dizer ao povo e teve que ouvir de Deus: pare de sentir pena, pare de sentir dó, pare com essa tristeza, saia dessa tristeza e vá dizer ao povo que a causa de sua tristeza é um rei desobediente, mas eu vou prover em Belém. Irmãos, eu vou tirar de Belém um novo rei para a nossa nação. Glória a Deus por isso. A segunda lição, irmãos, que aprendo nesta manhã, no sentido de insignificância e significado, é um alerta que faço à minha igreja. Segundo ponto desta mensagem é na verdade, o complemento do primeiro ponto. O ponto é: nem tudo que reluz é ouro. Repita comigo: nem tudo que reluz é ouro. Irmãos, o que tem de bijuteria e bijuteria ruim no mercado é doideira. Quando você chega na alfândega, o fiscal diz: tudo jóia. Eu, como brasileiro, digo: bijuteria. Não tem jóia, não tem nenhuma. Dinheiro não tem. Dólar está em falta. O fiscal chega para mim no exterior: tudo jóia. Eu digo: bijuteria. Bijuteria, tudo de R$ 1,99. Estou fora. Quando olho para um texto como esse, quero dizer aos irmãos que nem tudo que reluz é ouro. Por quê? Primeiro, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque quando nós perdemos o governo de Deus e saímos da mão de Deus, é porque alguma coisa chamou a nossa atenção e um brilho diferente está nos atraindo. Mas é esse brilho, é esse reluz, é esse engodo que engana. E na história do reino de Deus e do evangelho de Deus, não são uma nem duas pessoas que vão atrás daquilo que reluz, que vão atrás daquilo que brilha, que vão atrás daquilo que pisca, que vão atrás daquilo que Deus não tem colocado à sua bênção. Abra comigo Gênesis 3, versículo 6, e vamos entender porque Saul e a nação de Israel chegaram àquela decadência deplorável, e porque naquele dia, em 1 Samuel 16, Deus está tirando de fato o cajado e a direção das mãos de Saul e a está colocando nas mãos de Davi. Você vai perguntar: o que aconteceu, pastor? O que aconteceu é que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes o ombro é bonito, sabe, irmãos? Às vezes é alto, às vezes é bonito, é formoso, né? Moreno, alto, bonito e sensual, mas é um perigo. Às vezes é vermelho, às vezes pisca, às vezes tem cor de ouro, às vezes é ouro e tem valor, mas a negociação e o preço é mais caro do que você precisa pagar e pode pagar. Em Gênesis 3, 6, eu quero destacar 3 palavras que mostram para você que nem tudo que reluz é ouro. O texto diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia, a primeira expressão, repita comigo, parecia o quê? Agradável. Depois era o quê, irmãos? Atraente aos olhos. Além disso, irmãos, o quê? Desejável para comer. Eu vou destacar 3 palavras que eu estou usando aqui na versão que separei: boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Vou destacar só essas 3. E você sabe do fruto que eu estou falando. Irmãos, eu não sei se esse fruto, maçã, melancia, limão, nenhum desses deve ser, porque isso é maravilhoso. Um fruto desse que eu citei na mão do nutricionista, você vai perder peso, vai ficar enxutinho, lindão e vai acabar com as suas doenças. Porque eu falo que tudo que é ruim não nasce em árvore, não está em pé. Né? Pergunta qual é o fruto da Coca-Cola. Né? O que eles batem de fruto para fazer Coca-Cola? Duvido que você vai descobrir, nem sei o que é. E a gente bebe, é gostoso, mas faz um mal desgraçado. Lá em casa, quando vem o almoço, eu vou lá na geladeira e pego Guaraná e Coca-Cola.
Aí quando fala que eu não estou tomando fruto, eu falo, guaraná é fruto. Minha esposa fica para morrer. E aí ela pega aquilo tudo, devolve, coloca o suco. Eu falo, sabe que eu não vi o suco? E eu não vi mesmo porque eu olho só para cima. Eu não vou olhar, o suco fica na parte de baixo. Aí quando ela bota aquele suco de laranja, suco de limão, suco de melancia, suco de abacaxi, eu ainda pergunto, tem alguém doente aqui? Ainda sou debochado. Irmãos, tudo que parece bom para comer e que a aparência é boa para comer, já percebeu que faz mal? Estou errado, Vivi? Você pega um prato de brócolis e bota para a criança. Pega um prato de brócolis e bota para a criança. Só se o seu filho já foi educado muito cedo e ele é meio idólatra, fanático pelo branco. Coisa que não é comum. Você bota ele, faz assim, eca! Se não faz assim, é que ele usa outro linguajar mais moderno. Eu já tenho 51, não sei mais como é que fala. Aca! Ui! Agora você pega um algodão doce, rosa. Geralmente um algodão doce. Bota um prato de algodão doce. Aí ele puxa o primeiro. Aí fica tudo vermelho, a boca rosa. E é açúcar puro. Doutor, estou errado? É desejável aos olhos, mas faz mal. Nós temos a feia mania de achar que aquilo que tem mais beleza, que aquilo que é mais, e veja bem, agradável, que aquilo que é docinho é o que faz bem. Não é. Quando a mulher foi comer do fruto, ela foi exatamente naquilo que o inimigo sabe, faz um reino inteiro sucumbir, faz um homem naufragar, faz um casamento ruir, faz uma família ser destruída. Se nós não dermos atenção hoje à questão da queda de Saul e ao seu desgoverno, não vamos entender, nem tudo que reluz é ouro. Ele é o maior, ele é o bonito, ele é o mais forte, mas ele não é o que Deus quer. Ele é moreno, ele é queimado, ele tem diplomas, ele tem curso, mas talvez não seja o que Deus quer. Ela tem os cabelos longos, né? Ela é bonita, toca piano, é regente. Pode ser o que Deus não quer. Tira o olho da minha mulher em nome de Jesus. O que eu estou dizendo e apelando à igreja nesta manhã, nem tudo que reluz é ouro. Por que eu estou dizendo? Se no primeiro momento sabemos que Saul é afastado e perde o reino e é rejeitado porque desprezou o Senhor, o segundo momento é que eu estou entendendo que o sofrimento do profeta e do povo tem consequência naquilo que a gente mesmo escolhe, na direção que a gente mesmo caminha, nos lugares que a gente mesmo procura. Aí você diz, por que o senhor está dizendo? O que é bom, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, pode nos fazer? Irmãos, nesse caso levou para o buraco porque era um lugar onde Deus não queria que se buscasse. Vamos ver qual foi a consequência. 3,16 diz assim, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o quê? O quê? O teu sofrimento. A palavra, pastor Henri, é esta, sofrimento, dor, é a mesma palavra, dor, sofrimento, angústia. Quando vejo a expressão multiplicarei o seu sofrimento, o que eu estou dizendo? O sofrimento desta mulher é fruto do que foi desejável aos olhos. Parecia dar conhecimento, mas era um desvio absoluto da vontade de Deus. O que ela colheu? Aquilo que Samuel diz no versículo 1. Até quando você vai ficar sofrendo por um rei a quem eu rejeitei? Vai colher sofrimento. A segunda consequência está no capítulo 3 de Gênesis, verso 17, a parte final. Coloca o verso 17, a parte final. O que Deus diz ao homem. Em fadigas, em sofrimento, é a minha versão. Em fadigas e em sofrimento, você vai se alimentar todos os dias. O que a mulher colheu quando foi buscar aquilo? Sofrimento. O que o homem colheu no seu trabalho quando foi naquela direção? Ele colheu o quê? Sofrimento. Segundo ponto desta mensagem, irmãos, me diz que nem tudo que reluz é ouro. Sabe por quê? Frase que vai para a internet, vai ficar no Instagram essa semana. Tenho certeza que o Danilo vai botar lá. Quando o pecado reina, quem governa é o sofrimento. Vamos repetir juntos? Quando o pecado reina, quem governa é o sofrimento. Irmão, se arrependa dos seus pecados, confesse seus pecados, abra mão dos seus pecados, deixe Deus quebrar os seus ídolos, e você verá que Deus governa. E o sofrimento vai saindo, e vai cessando, porque ídolos destroem o ser humano. Mas quando o pecado reina, quem governa é o sofrimento. Ontem, por uma ação do Espírito, por uma unção do Espírito, minha mulher chegou em casa, tirando os brincos lindos que ela tem. Um quebrou. A minha esposa olhou e disse assim, que tristeza. Quebrei um dos brincos que eu mais adoro. Isso? Quebrei um dos brincos que eu mais adoro. Eu falei, fique feliz, porque Deus quebrou mais um dos seus ídolos. E ela, nossa,
Você falou algo sério, de graças a Deus, que eu pensei que ele ia brigar comigo. Você falou algo muito sério. Eu falei, às vezes, nossos brincos quebram, nossos bonequinhos ruem, nossas casas caem, porque Deus está nos livrando, irmãos, de um descaminho. Eu não posso, e não estou dizendo que ela fazia isso, não, até para colar o brinco, mas o símbolo tem tudo a ver, no sentido de dizer, deixe Deus quebrar seus ídolos, deixe Deus quebrar seus altares, deixe Deus desmontar sua idolatria, porque onde o pecado reina, quem governa é o sofrimento. Agradeça a Deus todos os dias que você olhou uma coisa que não tinha tanto brilho, que não tinha tanta formosura, que não era tão atraente, mas te fez entrar no reino de Deus, te fez ser reluzente, te fez vivo, te fez se alegrar no Senhor. Louve a Deus, porque nem tudo que reluz é ouro. Muita gente correndo atrás de muitas coisas, a maioria dessas coisas sem sentido e nenhum valor, mas não procuram aquilo que até então não tinha significado, para encontrar naquilo que não tinha significado, sentido e valor. Enquanto procurou o rei mais bonito, o rei maior, o rei melhor, o governo mais imitador das nações, que tem tudo de melhor e motivados então pela inveja, eles sucumbiram. Mas quando agora o profeta Samuel invoca de Belém um rei, o caminho será outro. A história será outra, porque o governo de Deus vai buscar daquele que não tem significado e sentido, símbolos, significados e sentidos, que nunca mais serão tirados do meio do povo de Deus. Terceiro e último lugar, a terminar essa mensagem, a afirmativa que tem aos irmãos que estão aqui, aos que me ouvem pela internet e os que ainda vão me ouvir, tem o nome de Jesus crença, que esse sermão será copiado para muitas pessoas. Terceiro lugar, no reino de Deus, o que parece insignificante, pode se tornar cheio de sentido e significado. No reino de Deus, o que parece insignificante pode se tornar cheio de sentido e significado. Deus estava rejeitando um reino de aparências. Deus estava rejeitando um rei de aparências sem conteúdo e sem essência. Mas Deus estava estabelecendo, através de um cuidador de ovelhas, um novo rei para Israel. 1 Samuel 16:11 vai dizer que quando todos os grandes filhos, quando todos os aparentes, quando todos os que estavam, de certa forma, em condições de serem rei, desfilaram, diz o texto, todos os 7 filhos desfilaram diante do profeta. Aquele que não estava na conta, aquele que não estava na pauta, aquele a quem o pai não julgava capaz e estava deixando ao cuidado das ovelhas, era o que Deus estava procurando. Aquele a quem não deram atenção, aquele em quem não viram sentido algum, que fora desprezado e deixado no curral, enquanto 7 de seus irmãos desfilavam, era o que Deus haveria de escolher. Por quê? Explico. Deus não opera segundo as razões humanas. Deus tem suas próprias razões. Deus não segue a cabeça dos homens, Deus segue suas próprias intenções. Deus não obedece, não cumpre os nossos propósitos, Deus cumpre os seus próprios planos. É um jovem pequeno, proveniente de um lugar pequeno, que será o maior rei da história de Israel. É de Belém, que sem dúvida é uma das menores cidades de Judá. 1 Samuel 16:4, que virá o grande rei de Israel. É assim que se tornou aquela cidade tão sem sentido e sem significado. A cidade de um dos maiores reis de Israel, mas também a cidade onde nasceu o grande Redentor, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque Belém, tão insignificante, ganha significado. Porque Davi, tão simples, tão caçula, tão menino, tão jovem, não na pauta dos 7 contabilizados, ganha tamanha honra e significado. Porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus me diz, Carlos Elias, você é um zero à esquerda. Carlos Elias, você é destinado ao fogo do inferno. Carlos Elias, suas escolhas são miseráveis. Carlos Elias, você é um desobediente. Carlos Elias, tem hora que eu olho do céu e digo, você é intragável, mas eu vou fazer de você uma pessoa com sentido e significado. Carlos Elias, olha para Jesus. Carlos Elias, veja o que Jesus fez. Carlos Elias, veja o que aquele rei inocente entregou lá na cruz do Calvário por você. E descubra que aquele rei morreu lá, para que a coroa dele esteja sobre você.
O que eu estou dizendo é que minha vida ganhou sentido em Jesus. Eu não vou mais me perder, eu não vou morrer eternamente. Eu ganho no reino de Deus uma vida com sentido, com rumo, com direção. Eu, um significante, estou cuidando de ovelhas. Olha aqui a paráfrase do texto. Eu sou um cuidador de ovelhas, mas me tornei um líder segundo o coração de Deus, segundo sua vontade, orientando minha igreja, pregando para a minha nação, pregando para advogados, para médicos, a dizer que no reino de Deus, o que não tem sentido, o que pode muitas vezes ser insignificante, quando observado, quando obedecido, quando cumprido, será encontrado em louvor, em significado, em glória. É isso que eu estou pregando essa manhã. Quando Natanael tem uma conversa clara com, se eu estou enganado, com Filipe, Natanael vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? 1 João capítulo 1, veja aí, 45, 46. Que deboche, que crença horrorosa, mas era, irmão Alzenito, Eugênio, o pensamento popular. Pode vir alguma coisa de Nazaré. Já viram que a gente tem esses estereótipos? A gente é terrível. Eu fico com medo de falar isso aqui na internet, ser processado, mas tem hora que é um negócio meio popular, a gente repete. Comprou um produto, é ruim. Você disse que é da onde? É do Paraguai. Coisa terrível. Assim, pastor, mas a fama confirma. Eu não vou discutir essas coisas, porque eu estou dizendo que a gente faz estereótipos, né? Você tem um sujeito mais sanguíneo, irritado, e com quem você tem rixa, diz: ah, deve ser argentino. E a rixa do Brasil com a Argentina é um negócio doido. O Brasil pode perder para todo mundo, até para Guiné, qualquer coisa, equatorial, mas perdeu para a Argentina, o brasileiro fica furioso. É um negócio, é uma rixa, parece samaritano com judeu, negócio de doido. Judeu e samaritano, né, Vivi? Eu já vi. E não venha dizer que não tem, que eu estou falando que é. As coisas são como elas são, a gente não muda, né? E tem um tal de bairro, né? Se o bairro tal é mais chique aqui, esse pessoal veio da zona tal, porque fala mais alto, grita, suja a parede, né? Quebra o trem, não se comporta. Esse pessoal é da região tal, é um tal de estereótipo. Quando nós olhamos para esse texto, o que está se dizendo? Pode vir boa coisa de Nazaré, é um lugar insignificante. Que pessoa humilde, carpinteiro, pode ser rei? Marcos 6:3. Quando o filho de um carpinteiro pode ser rei? Quando é que esse filho, doutor Alexandre, de um carpinteiro que não é cardiologista, não fez medicina, não tem 10 empregos, vai ser rei? Não pode. Ele é carpinteiro, prega a porta. Está lá a rejeição, porque parece o quê? Insignificante. Quando é que alguém que não tem aparência pode ser colocado no lugar onde a aparência é tudo? Dá uma olhada em Isaías 53. Isaías 53, 2. Se a minha equipe me acompanha, vai conseguir colocar. Isaías 53, 2. Olha o texto, irmãos, e veja como o reino de Deus se configura, e eu vou terminando aqui. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. É Jesus, aleluia. É o Cordeiro de Deus, aleluia. É o governo de Deus, glória a Deus. Mas veja como Deus apresenta os seus caminhos de governabilidade e de redenção espiritual. Igreja, acorda, igreja, olha por onde Deus se manifesta. Irmãos, foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha o que, irmãos? Nem o que, irmãos? Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia aqui nos agradasse. Mas esse é Jesus, esse é o Messias. E Jesus e o reino de Deus, o Espírito Santo sabia tanto disso, porque quando está lá na profecia esse texto, é por isso que dizem: coisa boa no ver de Nazaré, carpinteiro não dá rei, lugar pequeno é lugar de coisa nenhuma. É um tal de contar piadinha de português, que eu acho uma deselegância absurda com os nossos colonizadores, mas conta-se. Ao olhar um texto como esse, agradeço a Deus e digo a Deus: Senhor, eu faço parte do teu reino e aceito todas as suas razões para governar. Por quê? Miqueias capítulo 5, versos 2 e 4, está a profecia de um rei em Belém. Ela se cumpre quando Davi é tirado como rei em Belém, está lá, mas ela se cumpre quando o grande rei Jesus for levado por seus pais para fazer um recenseamento e nascer em Belém. Aí veja o que diz a palavra de Deus. Põe Mateus 2,6, o texto atual do que se cumpriu em Miqueias 5,2. Põe Mateus 2,6, por favor. Vamos ler juntos, irmãos, e vamos entender quando o insignificante ganha significado. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Por quê?
porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o quê, irmãos? Meu povo Israel. Sabe, filho, quando te disserem que você é o menor, saiba que você é o menor. Quando te disserem que você é muito ruim e fraco, eu vou dizer uma coisa, pode ser que você seja muito ruim e fraco, mas não significa que você precisa morrer e viver assim. Belém era pequena, Davi era insigne, mas quando olho para um texto como esse, engrandeço ao meu Jesus, engrandeço ao reino de Deus e a sua glória, o seu poder e a sua autoridade, que me diz, a menor das menores se tornou a maior das maiores, porque desta terra vieram os dois grandes reis, o rei Davi, Salomão e a sua descendência, mas é de lá que vem Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que governa sobre a sua igreja. O que eu estou dizendo é que se você é traficante, ex-traficante será, de insignificante a significado. Se você é adúltero, ex-adulto será, de tristeza, de rancor, de ódio, de espancar o filho, de bater na mulher, de dormir com a mulher do outro, de insignificante ao significado, sentido haverá. Jesus liberta, o governo de Deus transforma, a história de Deus para a sua vida é outra. Em nome de Jesus, esteja afiliado, propenso e totalmente assentado no reino de Deus, na sua vontade, e você verá que você, insignificante, ganhará sentido e significado. No primeiro século, os judeus clamavam por um rei de Jerusalém. Ele não veio, era do insignificante para o significado. Os romanos gritavam e diziam, César é Senhor, César é Senhor. O rei não estava em Roma, ele estava em Belém, um lugar insignificante. Ah, meus irmãos, eu digo que Saul foi literalmente um rei escolhido pelo povo, gritado e aclamado pelo povo, 1 Samuel 8:18. Mas Saul, em 1 Samuel 28:20, de um rei do alto da sua altivez e de sua arrogância, a um rei jogado, estribuchado e humilhado no chão por um espírito de demônios. O que vejo é que Davi não é um rei aclamado e apontado pelo povo e empurrado pelo seu pai, achado nos currais a apacentar ovelhas, é colocado. Mas o menor dos menores se torna o maior, porque é aquele menino que sai dos currais pequenos, que vê o maior gigante e vai vencê-lo nas alturas. O reino de Deus se explica porque nós temos sentido e governo. O reino de Deus se explica porque Deus nos dá direção quando não há mais sentido e direção em nada do que estamos fazendo. É no reino de Deus que a estéril é mãe de filhos. Samuel é a resposta à oração de Ana, um mistério. Isaac é a resposta de um mistério. O que eu estou dizendo é que no reino de Deus, a estéril é mãe de filhos, aleluia. O que eu estou dizendo, como Ana orou, é que no reino de Deus, os trôpegos são cingidos de força. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4, foi Ana, a estéril, que teve um filho, mas que cantou e salmodiou no espírito e disse, aos que tropeçavam, foram cingidos de força. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4. No reino de Deus, irmãos, no reino de Deus, Mateus 11, 4. Abra comigo, por favor, a tela da nossa reprodução em cima. Mateus 11, 4 e 5. Quando perguntaram a Jesus a diferença da mensagem de João e do evangelho que Jesus pregava. A resposta de Jesus àqueles que são seguidores de João e a todos que me ouvem. Mateus 11, 5. Pode colocar. No reino de Deus, leiam comigo, irmãos. O cego vem, os coxos andam, os leprosos são, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e até os pobres, pobres, excluídos, que às vezes nem são aceitos na comunidade, cheiram mal, vêm dos lixões, dormem nas ruas, mas até aos pobres é pregado o evangelho. Porque no reino de Deus, o insignificante tem significado. Que Deus abençoe sua igreja a não perder a visão do evangelho. Que Deus abençoe sua igreja a não distanciar os seus olhos do rei de Jesus e do reino de Deus. Que levantado em Davi e em Judá, vai ser consumado no leão da tribo de Judá, na raiz de Davi, que venceu, e o livro abrirá.
porque Ele é o Rei das nações. A Ele toda a honra e toda glória. Enquanto a Angélica procura a canção Alfa e Ômega, que vamos cantar, né? Tu que estás assentado no trono, e será o pós-luto do culto, e também o hino do PG da semana, eu quero pedir à igreja que fique de pé. Igreja, fique de pé. E nós vamos ler Mateus 11, 29. E eu vou aplicar essa mensagem em um segundo, o que não deveria fazê-lo, até como professor de homilética que sou. Mas vou precisar fazê-lo porque o tempo já foi. Eu quero aplicar essa mensagem em dois simples aspectos. Mateus 11, 29. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Israel era uma nação que estava sofrendo. Israel tornou-se uma nação que estava cansada de ser humilhada, irmãos, humilhada. O que Saul fez com Davi, com o povo de Israel, foi uma humilhação. Eles estavam sendo derrotados em cima de derrotados. Mas quando o povo queria descanso de toda a sua dor, de todo o seu sofrimento, quando o profeta queria livrar-se da sua tristeza, até quando essa tristeza, esse dó, essa pena te corrói? Ele disse: vá buscar um rei em Belém. Vá buscar um rei em Belém. Foi de Belém que veio Jesus a dizer à igreja hoje: aprendam de mim, humildes e mansos. Humildes para descer do tamanco da sua arrogância, do sapato da sua arrogância, e dizer: eu não mereço. Humilde para jogar por terra a sua altivez, o seu orgulho, a sua vaidade, para desgarçar esse pecado, dizer: sai pecado em nome de Jesus. Humilde para dizer que sem Jesus esse pecado não sai. Humilde para saber que sem Jesus é só derrota, e que esse pecado traz tristeza e sofrimento, que é por causa desse pecado que sua mulher vai embora, que seu filho não lhe obedece, que seu marido escapa, que a droga está na sua casa, e tudo vem sendo destruído. Diga: Senhor, me faça humilde para descer da altivez do orgulho e dizer: só tu, Jesus, só tu, Jesus. Eu quero o reino de Deus na minha vida. Que sejamos mansos, humilde e manso, a dizer que a minha santidade não me torna melhor do que meu irmão, que a minha vida de um perfeccionista letrado e conhecido não me faz uma unha ou uma vírgula melhor do que qualquer pessoa ali fora, mas que eu possa me compadecer daqueles que pecam, daqueles que erram, daqueles que mentem, daqueles que se prostituem, a dizer para eles: hoje sem sentido, insignificante, mas no dia em que Jesus Cristo entrar nos seus corações, no dia em que o reino de Deus se estabelecer, que a descendência que vem de Davi até o trono que governa, ele vai encontrar sentido. Porque eu também já fui assim, porque eu também estava morto e revivi. Eu era perdido e fui o que, irmãos? Achado. Que Deus nos abençoe nesta manhã, em humildade e mansidão, em humilde coração, a entregar as nossas vidas a Jesus. E quando formos nos encontrar com Ele, que o fogo do Espírito, que incendeia e queima nas nossas cabeças, possa brilhar como luz, e Cristo dizer: eleitos do meu Pai, vinde possuir por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quantos vão comigo a este reino? Digam amém. Levante sua mão e diga: eu vou. Se você não vai, não está destinado a esse reino, se você tem pecados dos quais quer se arrepender, se o orgulho toma a sua vida, se a vaidade toma o seu lar e o seu coração, se você quer chegar aqui com humildade e mansidão e dizer: Senhor, abro mão de tudo que eu era, de tudo que eu sou, renuncio práticas e outras coisas que o Senhor sabe, eu não preciso saber. Você vai dizer: agora Cristo reina na minha vida, enquanto cantamos esta canção.